percebidas. Eu quero abrir a minha palavra com o tema riscos versus recompensas. Vamos ver se não estamos brincando demais com coisas sérias e lutando com riscos altíssimos para recompensas muito pequenas. As pessoas que tratam a vida com seriedade estão sempre em busca de recompensas que se sobreponham aos riscos. Elas querem ganhar bem mais do que se expor ao risco de perder muito. Não é assim que a maioria das pessoas tratam seus casamentos, seu relacionamento, sua família. Normalmente, a grande maioria delas se expõe a riscos altíssimos para recompensas tão insignificantes. E até mesmo quando recebe as recompensas, elas não fazem sentido. Eu vou ler um texto, porque isso é um ensinamento e um princípio bíblico, e ele está no livro de Números, onde Deus dá uma instrução a Moisés: envia homens que espiem a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Para você entender o que está acontecendo aqui, o povo havia saído da escravidão egípcia, que durava diversas gerações, e agora este povo, que viveu num ambiente de cativeiro, nasceu num ambiente de cativeiro, ele pensava como escravo, ele vivia como escravo, seu comportamento, valores, liberdade, tudo fora concebido num ambiente de escravidão. Agora este povo recebe a oportunidade de deixar a vida de escravo, mudar um ciclo de vida. Este povo então vai para o deserto. Apesar de não ter mais a escravidão egípcia, eles se comportam como escravos, porque eles foram criados como escravos. Eles já não estão mais na escravidão egípcia, mas a escravidão egípcia ainda continua nele. Muitos indivíduos viveram o seu Egito, as suas experiências no seu lar de origem. Ela criou comportamentos, deu a eles valores, princípios, ou não deu nenhum, ou deu traumas, abandonos, violências, silêncio. E agora esses indivíduos saem para viver uma nova vida. Ela já seria difícil para um indivíduo que viveu no Egito. Imagine a união de dois ex-escravos, de duas pessoas criadas, e pior, em ambientes diferentes. Como é que essas pessoas vão fazer para se adequar a essa nova, ou esse novo estilo de vida? Então, é importante que você entenda que, já que o povo está indo para uma terra, Deus diz a Moisés: pega 12 homens, eram 12 tribos, pega de cada tribo um príncipe, alguém que tenha poder de fala, alguém que seja capaz de ser confiado ou confiável por sua tribo, e manda estes 12 homens espiarem a terra. Eles vão trazer notícias de onde eu estou pretendendo levar o povo, mas eles precisam de credibilidade. Cada um terá credibilidade para a sua tribo. Mas quando nós chegamos no verso 18 ainda do capítulo 13, diz assim:
o que eles vão fazer lá? Eles vão ver como a terra é, o povo que nele habita, se o povo é forte ou fraco, se o povo é muito ou pouco. Como é a terra, se ela é boa ou má? Quais são as cidades que eles habitam? São em arraiais ou em fortalezas? Também eles vão ver como é a terra, se ela é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Naqueles dias, eram dias das primícias das uvas. Eu não sei se você observou, mas Deus está querendo mostrar ao povo que o risco é bem menor do que as recompensas. Observem tudo. Quem vai observar? O povo ao entrar? Não. Eles enviam batedores, homens que vão levar uma missão de observar como é a terra, como ela funciona, o que tem nela. Então eles voltam e mostram se os riscos são maiores que a recompensa, ou as recompensas são maiores que os riscos. Você já deve ter notado no seu casamento que suas boas intenções não são suficientes para o sucesso de suas tentativas. Você já observou que muitas de suas boas intenções se transformam em fracasso. E por quê? Porque a sua boa intenção depende da leitura de uma outra pessoa. Um outro indivíduo fará a leitura da sua boa intenção e será ele que vai dizer se a sua intenção é boa de fato, porque ela pode parecer boa para você. Hoje as pessoas se casam aguardando recompensas, mas sem nenhuma noção de riscos. Elas não mediram o risco, porque casamento para elas, no fundo, não tem tanta importância. O modelo que nos entregaram é um modelo diferente do modelo que nós vivemos. Então, nos entregaram um casamento onde a pressão sobre a mulher era muito grande, o poder de ação feminino era muito pequeno, o domínio econômico do homem se sobrepunha basicamente ao casamento. O que se entregava para uma mulher era a proteção, era cuidado, alimentação, vestuário, coisas extremamente básicas que não servem mais para a nossa geração. Então os riscos aumentaram, as recompensas diminuíram e as pessoas não foram avisadas disso. Pautado nisso, muitos casamentos acabam em fracasso. Então eu queria que você olhasse para seu cônjuge agora e dissesse algumas coisas para ele. Diga para ele assim: eu vim aqui nesse dia para descobrir que você não tem defeito. O que você tem são áreas de desenvolvimento e eu espero que você se desenvolva, porque eu vou demorar a morrer. Agora dá um beijinho. Isso aí, tá certo? Bom, pautado nisso, eu peguei 3 pontos que eu quero fazer uma reflexão com você, certo? 3 coisas, dentre tantas que você já ouviu, porque eu sei que passou por aqui gente muito boa, com conteúdo extraordinário, e eu peguei só 3 coisas, rapidinho, tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre comunicação,
um pouquinho sobre alinhamento de expectativa e um pouquinho sobre perdão. Vamos começar por comunicação, porque é conversando que a gente se desentende. Tá certo? Isso aí. Uma frase muito comum, dita por ele ou por ela é: ele não me entende, pastor. Ela não me entende. Então vamos entender algumas coisas importantíssimas sobre comunicação. A primeira delas é o gerenciamento de resíduos. Parece coisa ambiental, né? Gerenciamento de resíduos. Tudo que eu faço e tudo que eu vivo deixa sujeira nas nossas roupas, nas nossas louças, certo? E também na nossa mente. Uma boa parte desses resíduos são orgânicos. E resíduos orgânicos, você não precisa se preocupar muito com ele. É só uma questão de dias até eles se dissolverem, desaparecerem. Tá certo? É assim que funciona. Outros resíduos, não. Outros resíduos, eles não são orgânicos, não são biodegradáveis. São resíduos que, se eles não forem tratados, reciclados, ressignificados, eles vão aparecer na maioria de nossos diálogos. Na maioria dos nossos conflitos, nós vamos ter que lidar com esses resíduos de coisas que aconteceram há 20 dias, 6 meses, 1 ano, 10 anos. E como eu vou lidar com isso? É como, por exemplo, se eu comprasse um cachorro quente e saísse comendo o cachorro quente pela rua. Ele está envolto num saquinho plástico. Então eu vou comendo o cachorro quente, mas ele era muito grande. Na metade do caminho ele me encheu. Então eu não vou comer o restante. O que eu faço então? Eu enrolo aquele cachorro quente no saquinho e espero uma lata de lixo que eu possa jogar. Aquele saquinho de cachorro quente, ele vai provavelmente para o aterro sanitário 1 dia, 2 dias depois. Passado 3, 4 dias, não tem mais salsicha, não tem mais pão, não tem mais tomate, não tem mais molho, não tem mais nada, porque tudo isso era orgânico. Porém tem uma coisa que ainda está lá: o saco plástico. Ao contrário dos outros resíduos, ele não desapareceu, porque tem coisas que o marido faz com a esposa que pode durar muito tempo, e que a maneira mais assertiva, mais rápida de se resolver seria reciclá-lo, seria ter separado esse lixo, esse resíduo, tá certo? Para que essa dor, essa dificuldade, esse problema passasse mais rápido. Mas não, vamos tratar tudo, vamos colocar todos na mesma caixa. Então vamos lá, já não se sabe mais o que é orgânico, o que não é orgânico, então vamos discutir. Sua mãe entra no meio, entra uma traição de 20 anos atrás, entra num problema a lua de mel, entra num carro que quebrou e você não consertou, entra num desencontro, numa palavra mal falada. Então tá certo. Por quê? Porque se você pegar couro, osso e até mesmo chifre e colocar para uma hiena comer, ela vai comer sem problema nenhum. Ela vai comer o alimento já em fase de podridão, e o suco gástrico de uma hiena é capaz de dissolver, é capaz de digerir os ossos, os cascos, o couro e toda essa porcaria. Mas dê um pequeno pedaço de osso para um coelho e veja o que vai acontecer com ele se ele comer.
provavelmente ele vai morrer porque seu suco gástrico não está preparado para aquele tipo de alimento. Às vezes temos uma hiena casada com um coelho. Temos alguém altamente preparado a vencer desaforos, a superar críticas, a viver adversidades, a acusações, a cobranças, a coisas tremendas. Mas essa hiena não é casado com outra hiena, é casado com um coelhinho, que se você gritar com ela, eu vou para casa da minha mãe, eu vou. Ele não me ama. Entendeu? Só que ele não notou que você era uma coelhinha. E ele não imaginou que você morreria com tão pouco. Então, vamos tentar entender um pouquinho. Eu não posso, né? Mas vamos entender o sofrimento dos homens. Tá certo? Porque a gente sofre. A gente sofre, tá bom? Não pensa você que nós não sofremos, não. Tá certo? O que um homem precisa de fato? Validação. Por que você acha que os homens hoje não, né? A maioria, mas antigamente os homens gostavam daquela lanchonete para rapazes maiores de 18 anos. Lembra daquela lanchonete? Isso. Porque naqueles ambientes os homens se sentiam poderosos. Sabia disso? Ele se sentia o cara, porque quando ele entrava, ele era pedreiro durante o dia. Mas assim que ele chegava, a moça lá, a garçonete, chamava ele de doutor. Entra, doutor, pronto. O pedreiro já esqueceu a colher, pegou a caneta, o diploma e já fez mestrado em Harvard. Não é verdade? Isso, senta, doutor. Todas as atenções estavam postas nele. Quando o doutor ficava pelado e ela olhava aquele negócio, sabe o que ela falava? Ela falava, vai me machucar. E ele com aquele instrumento pequeno diria, machuco mesmo, porque sou bruto. Um doutor pedreiro, você está entendendo? Olá pessoal, demos um break aí, uma paradinha no vídeo, porque eu tenho uma mensagem muito especial para você a partir de agora. Primeiro, inscreva-se no meu canal, Pastor Cláudio Duarte. Segunda mensagem, ative o sininho das notificações. Terceiro, é importante que você venha curtir o conteúdo, obviamente. Comentar também é muito importante e compartilhar. Fique com o restante da mensagem aí. Um grande abraço, graça e paz. A validação sempre foi algo importante para um homem. Porém, como a mulher vai fazer isso? Dois discursos são significativos na área da comunicação: cuidado e cobrança. Cuidado e cobrança. As mulheres muitas vezes usam para seus cônjuges o cuidado e a cobrança. Aconteceu algo comigo esses dias. Eu tenho as taxas um pouquinho altas, apesar de não ser gordinho. Meu triglicerídeo e meu colesterol é sempre nas alturas. Acordo eu de manhã, minha esposa está se recuperando de uma cirurgia. E aí eu disse, querida, vamos tomar café? E ela disse, onde? E eu disse, uma lanchonete, uma das melhores que tem próximo de casa. Só que lá só vende guloseimas, entendeu? Frituras e aquelas coisas. Aí a minha mulher falou assim, não acredito, você não tem juízo, Cláudio. Eu falei, o que foi? Você é louco de ir num lugar daquele porque você quer morrer? Eu falei, ela não está falando isso comigo.
sabia que ela estava querendo me proteger, sim ou não? Ela queria me dizer: Cláudio, querido, meu amor, eu quero que você tenha vida longa, cuide de sua saúde, menino. Ao invés de ir lá, vá até a quitanda, compre umas frutas, vamos fazer um suco, certo? Coma alguma coisa que lhe seja saudável para que você tenha vida longa, meu amor. Eu sei que era isso que ela estava achando, que ela estava me dizendo, mas não era não. Ao querer me proteger, ela estava bagunçando minha vida, que se eu não entendesse de casamento, eu tinha matado aquela peste, aquela praga. Então, grande parte das mulheres, a intenção é boa, mas a besteira também é. Ela poderia ter falado: Cláudio, lá não, filho, não te recomendo aquela lanchonete. Apesar de ser boa, ela era um perigo para a sua saúde, meu amor. Isso não, mulher, isso é uma negócio, né? Também estou querendo demais, não é? 34 anos de casado, já tem que ganhar umas 3 carteirinhas de tarado, não é? Você está rindo de mim? Você está rindo de você também, você está entendendo? Então, quando o cuidado vai ser manifestado, mulheres, e ele precisa, porque nós homens somos lesados. Homem é assim mesmo. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque ele viu que o homem sozinho não ia longe. Aí fez a senhora, não é verdade? Que veio extraordinária, bem acabadinha, não tem caroço aqui no pescoço, cabelo quase não cai, gostosinha, mas pensa num troço complexo. Mulher, outra coisa, cobrança. Eu não posso me deter muito no tema. Cobrança, outra coisa. Quando for cobrar, seja sábia. Você quer ver? Seu marido, ele ajudou a família dele. E agora, seu irmão pegou um dinheiro emprestado. Olha só. Com o agiota. O agiota quer matar ele. E ele é um menino de comportamento que foi chorar com sua mãe, que sua mãe agora já está meio adoecida, e com a ameaça da morte do menino dela, ela fica louca e liga para quem? Para você. Por quê? Porque sabe que você é estabilizado, porque seu marido é um homem sério, trabalhador, honesto, decente, e sua mãe vão matar o Carlinhos. Esse menino é bom demais. Pressão, calma mamãe. Aí quem chega? Antônio. Aí a senhora: Antônio, senta aí. Somos casados com comunhão de bens, né, Antônio? Você ajuda a sua família, agora chegou a vez de ajudar a minha. Carlinhos está correndo perigo. Sei que já ajudamos Carlinhos 5 vezes. E essa vai ser acerto, porque mamãe está passando mal. Você vai pagar, porque esse dinheiro que você tem, Antônio, também é meu. Acabou. Entendeu? Virou guerra. Antônio vai falar: não vou pagar droga nenhuma. Carlinhos que morra, já é tarde. Pelo menos sua mãe para de sofrer. O que ela está pedindo é legítimo, sim ou não? Sim ou não? Um homem que ajuda a família dele deveria ajudar a dela? Claro. Ela só está fazendo de forma errada. Então eu vou te ensinar como uma mulher sábia faria. Antônio, meu amor, senta. Senta que eu vou te falar algo que não é nada de novo, mas vamos ver como é que a gente resolve, porque eu já estou aqui, já estou doida. Mais uma vez, Carlinhos fazendo besteira. Pegou dinheiro com o agiota agora, o agiota quer matar ele. Tá? E sabe o que ele fez? Correu para baixo da saia da mamãe. Agora a mamãe está lá com a pressão alta, sofrendo por causa de Carlinhos. Eu vou falar uma coisa para você, Antônio. Se Carlinhos fosse a metade do que você é, Antônio, mamãe tinha ganho na loteria. Espera aí que a facada vem. Só estamos amaciando, entendeu? Se Carlinhos fosse a metade do homem que você é, Antônio,
mamãe dormiria tranquila, e eu também. Mas é aquela peste. Mas é meu irmão, infelizmente. Porque de você, Antônio, eu só tenho orgulho. Me sinto uma mulher protegida, recompensada. Você é um homem em qualquer ambiente do nosso relacionamento. E eu sei, Antônio, que você não tem obrigação nenhuma de pagar a conta de Carlinho. Mas eu não tenho a quem recorrer, a não ser a você. Antônio, ó. Falaram que o Roberto Carlos esteve aqui? Então me permita dizer o que Antônio diria: esse cara sou eu. Antônio diz: Carlinhos, sempre um irresponsável, querido. Liga para sua mãe aí, diga para ela, para dormir tranquila, que Antônio vai resolver. Ela conseguiu. O problema é que o que a Bíblia trata como sabedoria, as mulheres de hoje podem tratar como humilhação. É isso que você precisa entender. Nós precisamos olhar, sabe, com mais clareza. Eu vou falar disso em outro momento. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que o marido, antes de ser marido, ele é um homem. Um homem que depois que casa vai precisar se tornar marido. Antes de casar, ele não é marido. E uma cerimônia de 3, 4 horas não transforma um homem no marido. O que transforma um homem no marido é uma mulher que consegue ser esposa. Porque se você se casa com um homem e ao invés de ser esposa dele, você se comporta como mãe, você vai continuar terminando de criar um menino. Uma mulher extraordinária para mim não é uma mulher que conquista tudo. É uma mulher que consegue transformar uma menina numa esposa. É um homem que consegue transformar uma menina, uma mulher, certo? Numa esposa. Um homem no marido. Isso são pessoas extraordinárias. E nós temos a capacidade de fazermos isso. Quando você vem em ambientes como esse e sai daqui e sua vida não muda, 2 coisas podem ter acontecido nesse ambiente. Uma, a mídia foi tão boa que vendeu para você um produto que era ruim. Então você veio, mas não tinha conteúdo nenhum. Então, se você veio e não pegou nada, porque não tinha nada, você voltou para sua casa vazio. Ou então, você veio num ambiente onde o conteúdo era extraordinário, porém, o seu comprometimento foi baixo demais. Então também não vai mudar. Então tudo depende de um ambiente como esse, o que eu quero fazer ou não, porque no final é isso. A vida é um grande reality show. Ou você veio aqui passear, Gramado, uma cidade bonita, certo? Um ambiente legal, um hotel bom, uma boa comida, uma boa palestra, uma boa estrutura. E tá certo, você veio num ambiente turístico. É isso que você veio. Você não veio cuidar do seu casamento. Você veio fazer turismo. Então tá certo, porque aqui ninguém faz mágica. O grande mágico dessa história é você. É você que decide se vai mudar ou não. Mas qual é o grande problema? E aí dos 2 lados, já eu mudo. Quando uma mulher sai de sua casa para se casar, sai de mulher para esposa e deixa em casa problemas não resolvidos com seus pais. No relacionamento como esposa, ela vai repetir
o comportamento de que depender de um homem é perigoso, porque foi isso que o pai dela ensinou para ela. Então, para ela, depender de um homem é perigoso, porque o homem que ela conheceu como base foi um irresponsável. Então ela vai agir consciente ou inconscientemente, isso é fato. Agora ela vai cobrar do seu marido uma dívida que na verdade era de seu pai, porque ele é praticamente o homem que ocupou o lugar do pai. Em boa parte do meu relacionamento com minha esposa, eu vou agir como pai dela. É assim que funciona. Em outra parte, como cônjuge. Mas eu também assumi a paternidade da minha mulher. Então a raiva que ela pode ter do pai pode ser deslocada para mim. Então eu preciso aprender a lidar com essas coisas. Por que você acha de uma das frases, mas vamos lembrar agora, entramos numa aeronave, as portas se fecharam, então os comissários de bordo vão nos apresentar o sistema, certo, de segurança. Então tem portas à frente, portas ao meio, portas lá, luzes acendem, cinto de segurança afivelado, recolham as bandejas, nada nos seus pés. Mas se alguma coisa de errado, máscaras cairão do teto. E você então pega a máscara e coloca primeiro na outra pessoa e depois em você. É assim que a instrução vem? Quando a máscara cai, você pensa em quem primeiro? Em quem? Coloque primeiro a máscara em e depois coloque a máscara no outro. Entendeu? Isso é importantíssimo, porque é a sua sobriedade que vai levar sobriedade para o casamento. É o seu controle. Aquilo que você pensa estar no outro, na verdade, está em você. Mas isso é um grande desafio, por quê? Porque requer de nós uma responsabilidade que nós não queremos. Então o que o homem vira? Alvo de raiva. O que o homem vira? Um endividado. O que o homem vira? Uma ameaça. Ele é alguém que eu não posso confiar. E isso é o que mais acontece. Vamos trocar isso para os homens? Vamos lá? Os homens vão lutar para duas coisas, certo? Mostrar os bens materiais, seu poder de conquista e os seus níveis de entrega. É por isso que ele luta. Eu trabalho o tempo inteiro, eu me dedico, eu me entrego, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu estou o tempo inteiro pensando na família. Mesmo que ele não haja de forma coerente, é assim que ele entende que está fazendo. Por isso que ele precisa, certo? Se reavaliar. Tá certo? Por quê? Porque eles vão buscar sempre aprovação. E aí, se eles têm problemas com seus lados de origem, aí ele se casa e continua precisando da aprovação de sua mãe e de seu pai. Desagradar seu pai e mãe para ele é um absurdo. Então ele tem muita dificuldade de estabelecer qualquer nível de conflito. E para isso eles vão sacrificar suas esposas. Essa que é a verdade. Não quero brigar com a mamãe, não quero brigar com o papai, porque tenho uma dívida. Tá certo? Eu fiquei calado minha infância inteira, então eu aprendi que eu não tenho poder de reação. É mais ou menos isso. E quando eles evitam esses conflitos, que muitas vezes são necessários para proteger sua casa, sua esposa, e eles não fazem, suas esposas se sentem sozinhas, desamparadas, é verdade, e muitas vezes até mesmo desrespeitadas.
Então eu vou ter que aprender, para que eu aprenda a conversar, para que eu aprenda a resolver, eu vou ter que aprender a lidar com esses resíduos, o que ficou em mim. Eu vou ter que olhar para mim mesmo e cuidar de mim para que eu consiga estabelecer uma boa comunicação, saber como funciona. Eu já falei isso em outras edições, mas vamos lá, um casal me procurou e o cara queria largar a mulher. Eu falei, vai largar o que, pastor? Eu vou largar minha mulher porque ela me mandou ir a merda. Eu falei, caramba. Falei, sério? Ele falou, sério. Pastor, e se ela me mandar a merda de novo, eu quebro ela no cacete. E ele não estava brincando não, ele estava falando sério. Aí eu falei, filho, senta aí. O que é merda para você? Eu precisava entender por que aquilo era tão ofensivo. Tudo bem que era um desrespeito, sim ou não? Mas era motivo de divórcio? Para mim não. Mas para ele era. E se era para ele, ele ia largar a dona. Falei, fala comigo. Ele falou, pastor, nunca vi uma briga com meu pai e minha mãe, não tinha palavrão na minha casa, não tinha nada na minha casa. Então, pastor, se ela me mandar a merda de novo, eu quebro ela no cacete e pronto. Eu vou divorciar. Falei, meu filho, dá um pulinho lá fora e manda ela entrar. Ela entrou já assim, ó, como é que ela entrou, ó. Falei, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Porque enquanto ele estava altamente ofendido, ela achou que não tinha feito. Viu, pastor? Viu? Falou que vai me largar só porque eu mandei ele a merda. Falei, menina, fala baixo, que ele falou que se você falar de novo, ele quebrava você. E eu tô junto, ele quebra você e eu. Queima de arquivo. Eu falei, garoto, o que é merda pra você? Pastor, não é nada, pastor. Lá em casa tudo era uma merda. Se estava sujo, que merda. Se está mal feito, tá uma merda. É a merda, vai a merda, vai a merda, vai a merda. Eu falei, esse cara casou com uma lombriga e não notou. Pronto. Para ele era um absurdo, para ela era. Aí eu falei, abri a porta, falei, entra aí, irmão. Ele entrou. E aí, pastor? Falei, divórcio. Ele falou, o quê? Eu falei, divorcia dela. Ela falou, que é isso, pastor? O senhor está doido? Eu falei, divórcio. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ela, primeiro, ela já mandou você a merda outras vezes. Só que ela mandou baixinho porque conseguiu se controlar. Aí eu olhei para ela, ela fez assim, ó. E eu falei, pior. Ela vai, qualquer hora, mandar de novo. Porque essa palavra, expliquei para ele o que essa palavra significava para ela, no mundo dela, como ela viveu, tal, a cultura, tal. Aí eu falei, só tem duas formas de vocês continuarem casados. E eles disseram, quais são? Ou você aprenda que essa palavra não é uma palavra tão ofensiva no vocabulário dela, ou a senhora troca a palavra merda por fezes. Manda ele ir às fezes, que aí eu acho que talvez vai te ofender e as fezes. Ele ficou com aquela cara de babaca. E eu falei, vai embora. Dei um pirulito para cada um, foi chupando. E vamos embora, vida que segue, eu tenho mais coisa para fazer. Então, diga assim para seu cônjuge, diga para seu cônjuge, eu não estou casado com a pessoa errada. Eu estou agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. Dá mais um beijinho aí para ficar legal. Isso aí. Segunda coisa, você quer se comunicar bem. Elimine os ruídos. Os ruídos durante a comunicação. Pastor, onde estão os ruídos na comunicação? Não tem barulho nenhum. Já notou quando você vai a uma festa, o som está muito alto e você tenta conversar? É muito difícil. Porque o barulho externo, ele bloqueia, ele impede. Certo? Você primeiro não sabe se está sendo ouvido, porque a outra pessoa está se esforçando demais para
tentar te ouvir. Hoje, todas as vezes que um emissor, aquele que está emitindo a comunicação, ou o destinatário, o receptor, aquele que vai receber, ele está envolto em barulhos internos. Quando você se comunica, você pode se comunicar e não notar os barulhos interiores que provocam uma comunicação equivocada. Você pensa que está falando algo, mas não está. O que está saindo, você quer ver? Homens, sua mulher já ficou nervosa e começou a falar alto, e você falou assim para ela: fala baixo. Fala baixo, não grita. E ela falou assim: eu não estou gritando, porque a hora que eu gritar você vai ver. Eu estou calma. Ela está calma? Ela está gritando? Sim ou não? Ela sabe que está gritando? Porque ela está nervosa. Quando você fica nervoso, não há coordenação entre aqui e aqui. Seu marido já ficou nervoso, falou um montão de besteira para a senhora. E aí a senhora foi falar com ele e falou assim: eu queria saber por que você falou aquilo comigo. E ele fala assim: eu não falei, você está... Você consegue entender? É lógico que ele falou, mas o modelo mental dele na comunicação. Então, todas as vezes que uma pauta entra em cena e ela traz humilhação, tipo, meu filho falou comigo esses dias: pai, 2 coisas está fazendo o senhor brigar com mamãe. Ele está se formando em medicina, já é dentista, observador, menino, ajuizado, não casou ainda não. E ele falou: e eu já notei, pai, que uma briga do senhor é entre o dia 5 e o dia 10, que é quando vence o cartão de mamãe. Olha só, às vezes uma mulher diz assim para o marido: meu amor, estou precisando de um dinheiro. Qual é a perguntinha que o homem faz? Isso, para te roubar, miserável. Você casou com Bruna Sufistinha, é isso aí, você está entendendo? Se você perguntar para quê, o valor do pedido, dependendo do ambiente que ela foi treinada, acabou. Não quero mais droga nenhuma não. Por isso que eu tenho que trabalhar, ganhar o meu dinheiro. Porque a vida é assim, a senhora gosta ou não gosta do que eu vou falar, que eu vou embora agora mesmo, certo? Isso aí. Homem ganha dinheiro para melhorar a vida da família, mulher ganha dinheiro para não depender de homem. É isso aí, chupa essa manga. Então, quando o assunto tem a pauta, tem humilhação, os ruídos, eles vão movimentar e vão impedir o entendimento. Às vezes domínio, umas mães dominadoras, xiita dos infernos, opressora, governava, mandava em você, mandava, e hoje você vai, qualquer ação do seu cônjuge que estabeleça ou configure em domínio, você rejeita, são ruídos, ou então modo de sobrevivência. Às vezes a dor é tão grande que você não quer nem saber. E muita gente só conversa, quando pessoas não são bem para conversar, só conversa de porta aberta. Já notou? Tem gente que só conversa de porta aberta. O que é isso, pastor? Conversar de porta aberta é deixar uma rota de fuga. Ela vai argumentando. Quando o argumento acaba, ela diz: quer saber de uma coisa? Estou cheia. Conhece alguém assim? Não aponta não. Tá certo? Então, aprender a lidar com essas coisas. Gente, você não é mais criança. Essa mulher é ruim, mas é sua.
Você achou que esse homem fosse um príncipe? O príncipe caiu no caminho, o cavalo chegou sozinho. Monta nele, Amazona, é ou não é verdade? Vambora. Você achou que essa mulher era uma princesa? Pois é, filho, sou vô de vassoura. Vambora, meu filho. Senta nesse negócio e pega uma carona. Vambora. Segunda coisa, alinhamento de expectativa. Isso também a pessoa não faz, não. O cara acha que ele vai casar. Vou casar, vou chegar em casa todos os dias, às 20 horas, vou abrir a porta, o que vai estar lá? Uma mulher cheirosa, com baby doll, os lábios luminosos, uma mesa arrumadinha, falando: come, meu amor, e depois me coma. Você é doido, mano? Quem foi que te vendeu essa ideia doida? Nós somos igual o leão, filho. Igual o leão. É assim que funciona. Vai para a savana, a cada 10 caça, 2. É isso aí. E se o cara for novo, não rejeita muito não, que ele não sabe lidar não. Os mais velhos, porque é assim, ó, lá na igreja é assim, ó. Se o cara entrou uma mulher, sabe essa mulher que vai para a igreja assim, decotão, tem umas irmãs que vai assim, chega lá, vai visitar a gente. Os caras com mais de 40, brother, já viram a mulher antes dela entrar. Caraca, maluco, que cavala é aquela, meu Deus do céu? Satanás que mandou essa mulher para a igreja. De 40 para cima. De 25 a 40, os caras falam: legalzinho, cara. De 25 para 20, não vi não. Entrou? Eles nem viram. E os abaixo de não sabe nem o que é mulher. Se vê, já não reconhece. Basta botar uma roupinha que já chama de ela. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então, alinhar a expectativa. Você pediria seu marido para te dar 20 milhões? Sim ou não? Sim? Legal. Ele tem? Então você é louca. Se você pede seu marido para te dar algo que ele não tem, não faz sentido. Se você quer pedir algo de alguém, isso é alinhamento de expectativa. Alinhe sua expectativa. O que você espera desse relacionamento? O que para você é crucial? Você negocia fidelidade? Não. Então, meu filho, ou rejeite o cara mulherengo, ou seja uma mulher extraordinária para aprender a transformar esse Peter Pan num homem. Senão ele sempre vai estar voando, brincando com as sininhos. Entende? O cara queria que a mulher dele, porque a avó dele cozinhava, a mãe cozinhava, a tia cozinhava, as irmãs cozinham. Então o que ele cresceu? Cresceu comendo uma comida? Então o que ele espera da mulher dele? Cozinheira. Olhou? Não, porque o que ele deveria fazer? Amor, o que você faz na cozinha? Ou então ia na casa dela e perguntava: vovó, que é mais antiga, deixa escapar a informação preciosa. Vovó, Vanessa, cozinha. Meu filho, aquilo é bonita que são a louca, né? Princesa, mas se for fazer café, queima água. Um cara que gosta de comer pode casar com uma mulher que não sabe cozinhar? Sim ou não? Sim ou não? Claro que pode, gente. Ele só precisa ter dinheiro. Porque aí ele vai ter que pagar, entendeu? Ele vai ter 2 mulheres. Uma para atender a cozinha e outra para atender a cama. Então ele come a comida da moça e as coisas da outra. Mas tem que ter dinheiro. Quantas mulheres aqui gostariam de ganhar, por exemplo, flores 3 vezes por ano? Levanta a mão, a mulher que gosta de flor. Olha aí a dona das flores.
Seu marido provavelmente não manda flor para a senhora nem se a senhora morrer. Mas ele pode aprender, sim ou não? Sim ou não? E quem é interessada de ganhar flores? Não é a senhora? Então a senhora que ensine seu marido a mandar flor. Como é que é isso? Vamos lá, rapidinho. 7 de março. Meu amor, no telefone dele. Manhã, Dia Internacional da Mulher. Quer lírio branco. Casa das Flores. Telefone. Fala com a Regina. Bota para despertar no dia 7 e no dia 8 de manhã. Dia 11 de junho, manhã é dia dos namorados, viu, meu amor? Isso aí. Eu quero rosa e vermelho, romântica. Casa das Flores, Regina, telefone. 17 de outubro, meu aniversário. Agora eu quero copo de leite. Tá bom? Regina, Casa das Flores, telefone. E bota para despertar. O que é isso? Isso aqui é treinamento. Coach. 7 de manhã, toca. O que é isso aqui? Palhaçada, Dia Internacional da Mulher, rapaz. Dia da Mulher é todo dia, que mulher. Palhaçada, isso. Lírio branco. Sai fora. Dia 8 de manhã. Que é isso aqui? Negócio de dia de mulher hoje, olha. Quero lírio branco. Sei lá onde tem lírio branco. Na Casa das Flores. Também eu não sei o telefone da Casa das Flores, tá aqui, 5 meses. Eu não conheço ninguém lá, Regina. Pô, aí não. Pô, vou mandar essa porcaria dessa flor aí, né? Tá tudo aqui, não custa nada. Ele tem o hábito de dar flor, sim ou não? Mas ela quer flor? Então, ela está alinhando a expectativa. Aí, ele vai, liga para Regina, comenda a flor. Quando a flor chega, ela fica toda alegrinha. Deu certo. Prepara a mesa, o jarro, bota a flor, toalha, uma comidinha legal, dá um Rivotril para as crianças para dormir cedo. Toma um banho de vencedora, bota uma roupinha de guerra, se pinta. E assim que ele aparece na porta... Você lembrou? Olha que flor linda, vem meu gato. Vai, sua roupa já está lá no banheiro. Foi lá ver o jantou. A senhora pegou ele, bagunçou com ele na cama. Dia seguinte, é Casa da Flor? Regina? Ô, Regina, menina, eu não sabia que esse negócio de flor era bom assim não, Regina. Eu nunca tinha mandado flor não, menino. Esse negócio não prendi isso não. Pra mim esse negócio era de fresco, de viadinho. Você acredita que eu olhei aqui no calendário do ano? Ela só botou mais 2 vezes. Não, minha filha. Eu não entendo nada de flor não. Vê aí negócio de azaleia, havaiana, qualquer coisa serve. Tá entendendo? Mas bota aí, eu quero uma vez a cada 15 dias. Você tá entendendo? Você tá rindo de quem? Você tá aplaudindo quem? Eu não, você tá aplaudindo você. É você que é engraçado desse jeito. Como é que é o perdão? Tá certo? Bom, na estrada dos relacionamentos longos, o perdão é um pedágio obrigatório. Guarde o dinheiro desse pedágio. Guarde os recursos para pagar o pedágio do perdão. É assim que funciona. Pastor, ajuda aqui, porque o que nós vivenciamos é muito grave, a situação é muito difícil. Então, o primeiro passo para um perdão bem feito, primeiro eu preciso entender o que aconteceu. Tem alguns psicólogos aqui? Levante a mão por gentileza. Se tem psicólogo, psicanalista,
Isso aí. Então vocês entendem disso muito melhor do que eu, profissionais da saúde emocional. Muitos desses fatos, traições, têm um efeito tão forte, certo? E traição não precisa necessariamente ser um adultério, que pode causar o mesmo impacto de um luto, de um falecimento. Que alguns profissionais da saúde emocional chegam a estabelecer um período de um luto bem feito, com tudo certinho, em aproximadamente 1 ano e meio. Menos que isso, alguns consideram basicamente impossível. Esses os melhores e mais bem resolvidos. Pode durar muito mais. Olha só. Então, com o que é que começa um bom perdão? Com um arrependimento genuíno do infrator. Arrependimento. O arrependimento é a confissão, assumir o que fez, entendendo que foi errado, foi inadequado, foi inapropriado, tá certo. Isso é suficiente? Obviamente que não. Isso é só o primeiro passo. E talvez seja o passo mais fácil, porque você está tendo que lidar com os prejuízos do que fez. Então você se arrepende. Mas a pergunta é: há mudança em você? Há conversão? Arrependei-vos e convertei-vos. Se o arrependimento não é seguido de mudança de hábitos, de lugares, de valores, como é que vai ser? Se o arrependimento envolve sua família de origem, provavelmente você vai ter que diminuir a frequência, arrumar uma outra forma. Ou seja, para que o perdão se estabeleça após o arrependimento, a mudança, ela é muito importante. E seu cônjuge já notou que você é uma pessoa de mudanças temporárias, sazonais, que você é alguém que só é capaz de mudar enquanto sente que está em risco de perder, mas depois você volta a praticar vagarosamente. Quando a mudança acontece, o perdão começa a ser implantado. E essa história do eu te perdoo, eu te perdoo, é verdade, mas na verdade a palavra certa é: eu não te perdoo, eu estou te perdoando. É à medida que você mostra mudança que eu te perdoo. E à medida que você mostra mudança e eu te perdoo, nós entramos na quarta fase do perdão, que é a recuperação da credibilidade. Hoje muitos indivíduos jogaram toda a sua credibilidade fora e vêm atrás de mim, querendo a minha. Pastor, por favor, liga para minha mulher, ela gosta demais do senhor, ela te ouve, ela te assiste. Se o senhor disser para minha mulher que eu a amo, que é para ela ficar comigo, ela fica. Eu falo: eu não vou falar não. Você lascou com sua credibilidade e agora quer acabar com a minha? E por último, a paciência. Se você entender isso, arrependimento, conversão, perdão, no gerúndio ali, no perdoando, certo? E não como algo já concretizado, recuperação de credibilidade e paciência, para entender que o outro pode sentir dores, pode relembrar, pode rememorar. Quando nós tratamos, meus irmãos, nosso casamento, volto ao início, com riscos e recompensa, a coisa tem tendência a ir longe. Pare de querer colocar a máscara no outro antes de colocar em você. Eu quero que você fique de pé, fique de frente para sua esposa, para o seu cônjuge.
e diga para ele assim, diga para seu cônjuge assim, isso, estou esperando todo mundo, isso. Diga assim, não vai ser fácil, mas eu te garanto que vai valer a pena. Aquilo que nos une é muito mais forte do que tudo que tenta nos separar. Eu te amo, às vezes não sei mostrar isso não, porque sou meio atrapalhado, mas não duvida não. Você é um presente de Deus para a minha vida. E mais tarde hoje, só os homens digam assim, eu vou te pegar. Só as mulheres digam assim, eu vou te dar. Agora dá um beijinho, segure na mão de sua esposa, ou fique abraçadinho com ela, do jeito que você desejar. Feche seus olhos. Pai, o tempo é tão pequeno. São 3 dias para tentar ajustar 3 anos, 30 anos. São palestras desconectadas, que nós temos que ajuntar o conteúdo e aplicarmos no nosso casamento. Mas sabemos que o casamento e a família é um projeto do Senhor. E os teus planos, eles não podem ser frustrados. Por isso abençoa a cada lar aqui. As pessoas que aqui vieram, grande parte delas, nem conflitos grandes têm, vieram fazer manutenção. Outras estão em meio a conflitos desafiadores. Outras tratam este ambiente como um último recurso. Mas no fundo, Senhor, aqueles que verdadeiramente precisariam vir, não tiveram forças, porque já desistiram. Então, Pai, eu clamo também para esses que não vieram, mas que numa próxima edição tenham coragem e força e sobrevivam até lá para tentar ajuda. Esses que aqui estão, que sejam recompensados pelos seus esforços, que mesmo mediante aos conflitos pequenininhos dentro do quarto, com horários, a roupa e outras coisas, eles vieram. E eu te dou graças por isso. Sustenta-nos na tua presença. Somos casados para sempre, para a honra e glória do teu nome. Te dou graças por tudo, que a nossa comunicação melhore, que o alinhamento de nossas expectativas se estabeleça e que o perdão faça parte da nossa história. Em nome de Jesus oramos. Você pode dizer amém? Só para fechar, você nunca vai se divorciar quando